Boa noite, tudo bem? O que acontece? Eu vou tentar explicar aqui por vídeo o que eu estava pensando quando eu criei esse UML, que aí a gente consegue alterar ele para adequar melhor o trabalho depois. Primeiro, o objeto mais simples que a gente pode pensar, pelo menos que eu pensei, seria um insumo. Ele é basicamente um item do nosso banco de dados. E aí, eu coloquei insumo como uma classe abstrata, porque aí a gente consegue criar outras classes que herdam insumo, então vão ser tipos de insumo. Como eu falei lá no grupo, eu vou considerar a mão de obra como parte do custo, por isso que eu tenho dois tipos de insumo. Aí você tem ingredientes, que é um insumo consumível, que é ingrediente, óbvio, e homem-hora, que é a mão de obra necessária para alguma receita. Com isso, aqui, essa classe insumo, né? Ela vai ter um identificador, tipo insumo número 1, 2, 3, 4, 5, para poder facilitar a pesquisa. O nome do insumo, exemplo, açúcar. Açúcar é medido em que? Quilos, então unidade de medida vai ser uma string kg. Quantidade de compra, geralmente quando você compra açúcar, você compra 5 quilos. E por último, preço base. Eu não sei quanto está custando o açúcar, eu vou falar que é, sei lá, R$ 10, tá bom? Então a ideia é que todos os ingredientes eles tenham essa estrutura. E aí o homem-hora também. Vamos supor, número 23. Nome vai ser padeiro. Unidade de medida, horas. Quantidade de compra, tipo, o padeiro vai trabalhar 1 hora no mínimo, certo? Então, 1. E preço, sei lá, 1 hora do padeiro é R$ 100, exemplo. Então, toda receita que envolve pão vai ter no mínimo R$ 100, que é o trabalho do padeiro. Entendeu? E entra bem nessa estrutura de insumo. Só que aí a gente vai dar tratamentos diferentes mais para cima aqui. Agora, receita e item receita. Tipo assim, uma receita, ela vai ser uma lista de insumos, certo? Então você vai ter alface, tomate, batata palha para fazer um hambúrguer, por exemplo. E aí você vai ter quantidades associadas. Para eu garantir essa quantidade associada, eu tenho uma classe intermediária, que é item receita. Item receita, ela vai pegar um insumo, ou seja, vai colocar tipo tomate e vai colocar um coeficiente. Então, esse tomate, ele vai ser meio quilo, 0,5. Aí, por que dessa classe? Porque a gente garante que cada receita vai ter uma quantidade específica, sem mexer com a base. E é basicamente isso. Tipo, você não está correndo o risco de alterar o insumo da base de dados para poder, tipo, colocar na receita. Entendeu? E aí você está associando também a um insumo um valor. A ideia é que quando a pessoa cria a receita, ela vai estar tipo assim, adicionar um ingrediente. Adicionar um ingrediente é basicamente criar um item receita e listar ele na receita. Fez sentido? Eu tô torcendo para estar claro, porque tipo na minha cabeça é ok, eu só não passo isso direito. A ideia aqui também é que tipo assim, vamos aqui para baixo. Um ingrediente ele vai variar
de acordo com a quantidade de produtos. Então, tipo assim, 10 bolinhos, 20 bolinhos, o ingrediente muda. Agora, 10 bolinhos, 20 bolinhos, o tempo para fazer eles não vai mudar tanto. Então, você não vai alterar a hora. Então, a gente pode pensar aqui, o homem-hora, ele pode ter um atributo, que é um coeficiente também. Vou escrever fator, negativo, fator de mudança. Que a ideia é que, tipo assim, 20 bolinhos para 10 bolinhos não vai mudar o tempo de um padeiro para produzir. Agora, 20 bolinhos para 500 bolinhos vai mudar o tempo do padeiro. Então, a gente podia, só definir um fator aqui de quantidade. Um fator de mudança, pronto. Vou deixar assim. Que a ideia é que a cada X número da receita, você pode adicionar um. Entendeu? Então, a cada, por exemplo... Tá bom, eu já expliquei isso. Estou me divagando. Vamos subir aqui. Com isso, você vai criar a receita. A receita ela vai ter um código de identificação, um nome, tipo cheeseburger, e a descrição. A descrição tem 2 jeitos de fazer ela. Eu estava pensando em só colocar, tipo assim, adicione os tomates, mas sem mencionar a quantidade. Entendeu? Aí vira uma regra de negócio, tipo, só mencione o nome do ingrediente, não mencione a quantidade na descrição da receita. Ou a gente pode colocar dentro dessa string um ponteiro para... Como é que é o nome? Um ponteiro para o coeficiente do item da receita. Esse coeficiente vai ser tipo 100 gramas, por exemplo. Então, você vai ter a receita e na hora de escrever vai ser assim, adicione ponteiro para item receita, ponto insumo. Aí vai aparecer tomate. Adicione 100 gramas de tomate. Então vai ser um ponteiro para... Nossa, acho que isso vai dar muito trabalho na hora de escrever o texto. Então, vamos ir pela primeira suposição de que a gente só vai escrever 100 quantidades. Então, vai no máximo colocar um ponteiro para o nome de item receita. Isso daí já é muita coisa. Eu não quero... Parece muito trabalhoso fazer do jeito que eu falei. Mas bora lá. Aí você tem a receita, certo? A ideia do pedido é ser parecida com a receita. Porque o pedido ele vai ser várias receitas com um coeficiente associado. Esse coeficiente vai ser quantidades de receita, ou seja, um bolinho, 20 bolinhos. E aqui fica mais interessante. Essa quantidade eu coloquei inteiro porque, não faz sentido você pedir meio cupcake, entendeu? Então, vamos trabalhar com números inteiros aqui, só para ficar mais fácil. A gente poderia trabalhar com float? Poderia trabalhar com float, mas acho que vai ficar contraintuitivo, entendeu? E aqui, enfim, o pedido mesmo, eles vão ter várias receitas. E aqui ele só está listando. Tem 2 métodos associados, que é gerar a lista de compras. Eu coloquei aqui list item receita, porque eu não sei bem como... Enfim, é para tentar descrever melhor. Ele basicamente vai listar todos os itens de receita, e aí a gente pode tentar fazer isso de uma forma inteligente,
Quando ele chega aqui, o item receita é feito de um insumo, certo? Se ele identificar que é do mesmo insumo, ele só vai somar os coeficientes, o que seria interessante. Fraude me ligando, desliguei. Desculpa aí pela interrupção na explicação. Onde eu estava? Ah, tá. E ele vai calcular o custo. Voltando aqui, na forma de tratativa, eu já expliquei o homem-hora. Esse homem-hora ele vai fazer importância na hora de calcular o custo, que tem o custo total do pedido aqui, e a gente tem um custo... Cadê? Eu não coloquei aqui. Eu acho interessante a gente colocar um custo... tá no item do pedido. Pô, interessante. Cada pedido vai ter, então, um custo, certo? O custo ele vai ter que ser calculado aqui, porque só com a quantidade que a gente vai saber os ingredientes e o homem-hora que vai ser utilizado aqui. Entendeu? Então, essa parte de calcular o custo, eu coloquei no item do pedido. Aí pode ser que um pedido tenha só um item, então quando vier aqui nesse calcular total geral, ele só vai calcular item do pedido e acabar. Ou ele vai calcular todos os itens do pedido e somar, entendeu? É isso. Esse era o comportamento que eu estava esperando aqui. Se a gente colocasse um fator de mudança nos ingredientes, eu não acho que deveria, mas se colocasse, eu posso passar isso aqui para cima, em insumos, e aí o fator de mudança dos ingredientes é 1 para 1. Ou seja, para cada alteração na quantidade de itens, né, de uma receita, ou seja, na quantidade de cupcakes, por exemplo, você vai alterar ingrediente, enquanto o fator de mudança de uma meia-hora seria 20, por exemplo. Enfim, eu já estou gastando aqui mais do que deveria. Obrigado pela atenção. Caraca, eu fiquei travado esse tempo todo.